Olá, olá, muito boa noite a todos vocês. Estamos começando mais uma live do projeto Pensão por Morte, do zero à expertise, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre fraude na pensão por morte devido ao cônjuge ou companheiro. E a convidada muito especial de hoje é a doutora Fabiana Santos, que já acabou de chegar. O doutor Girlan também está aqui. Tudo bem, doutor? E a doutora Fabiana acabou de entrar. Vamos bater um papo aqui com a doutora Fabiana sobre fraude na pensão por morte devido ao cônjuge ou ao companheiro. Solicitação. Que foi? Deixa eu ver aqui. Aceitar. Cadê? Vai. Agora foi, né? Olá, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem, Fabi? Quanto tempo? Tudo jóia! Que honra estar aqui conversando com o professor Silvio, um grande amigo, professor Silvio Basso. Todos estão me ouvindo bem, né? A honra é toda minha. Fabi é uma grande amiga minha. É verdade. Doutor Gerlan é membro da Comissão de Direito Previdenciário de Serra. Eu Está conheço o aqui doutor Gilan, conosco. gente finíssima, da melhor qualidade. É, é verdade. Está lá conosco na Comissão de Direito Previdenciário já desde o ano passado, né? Acredito que entrou o ano passado na nossa comissão. É uma grande joia que nós temos lá, nos ajuda em todas as coisas, participa de todos Bem os ativo, né? eventos, muito Bem ativo. ativo. Os membros da comissão, eles são bem ativos, né? São excelentes advogados. Aí a doutora Elda também, membro da nossa comissão. Doutora Seja Elza. bem-vinda, doutora. Doutora Fabiana, eu queria que você se apresentasse. Sim, eu sou Fabiana Santos, sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário de Serra, já estou na terceira gestão como presidente, né? Já ocupei o cargo de vice-presidente, de secretária-geral, de membro, e hoje estou há 3 anos como presidente dessa comissão maravilhosa. Sou também coordenadora do IEPREV aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Serra. Sou especialista em processo civil e também direito previdenciário, nova previdência. E é isso, eu sou professora também, dei aula Colega. na Unip. Deixa eu ver Colega. quem mais tem aí. Júnior Public, quem entrou pela Public é o Júnior, muito querido, está aqui conosco. O Júnior. E para quem não me conhece, né, meu nome é Silvio Basso. Na verdade é José Silvio Basso do Nascimento. Né? Minha namorada entrou. Suelen, conheço, claro. Beth também, seja bem-vinda, Beth. Mas para facilitar, eu adoto o nome de Silvio Basso nas redes sociais. Sou professor de Direito Previdenciário, né? Tive a oportunidade de dar aulas pelo curso do professor Teodoro, tanto como no advogado no Direito Previdenciário, quanto na turma 3 do Exclusive Project. Aula pela EAD, do professor Tiago Albuquerque, e ESO AB São Paulo. Agora eu fui contratado pela Galícia Educação, para dar aula na pós-graduação da Galícia Educação, recentemente, e tive a honra de ser chamado pelo professor Tiago Albuquerque para coordenar a pós-graduação da EAD aqui no Espírito Santo. Vamos ter um evento provavelmente em abril de lançamento da Sucesso, hein? Sucesso. EAD. A doutora Fabiana, já falei com ela, já está convidadíssima para palestrar, né, Muito honrada com o convite. no evento. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que a doutora Fabiana, pelo que eu reparei, ela ama, né? Que é fraude Com na pensão por certeza. morte devido ao cônjuge ou ao companheiro. Sim, Não é mesmo? primeiro eu sou apaixonada com processo civil, né, gente? Eu tenho aí uma história com processo civil.
Então, as provas são, né, advindas aí também do processo civil e, claro, que das leis especializadas aí na pensão por morte. E aí há muita coisa para se falar, né? Há muita coisa para se falar. Há muita coisa para se falar e você citou uma parte muito interessante, que é a questão da aplicação do processo civil, sobretudo quando o Código de Processo Civil, lá no seu artigo 6º, fala do espírito de cooperação, né, de boa-fé. Exatamente. A boa-fé é o que tange, né? É o que norteia o direito, é a boa-fé. E as provas, a fraude na pensão por morte, ela está ligada exatamente a isso, a boa-fé. A pensão por morte ela tem alguns requisitos, né? E entre eles está aí para o cônjuge ou companheiro a relação matrimonial, não é isso? As fraudes, as maiores fraudes acontecem aí. É comum, por exemplo, vamos falar de um outro benefício aqui que às vezes as pessoas se esquecem um pouco, né? Muitas vezes a gente tem lá uma relação de idosos que recebem BPC. Uhum. E aí um dos cônjuges recebe uma aposentadoria um pouco maior do que um salário mínimo. Uhum. E para compor a renda, para compor a renda per capita, né? Esse valor de aposentadoria desse cônjuge acaba influenciando aí. E Sim. Alguns deles são orientados a dizer que estão separadas de fato, né? Para que consigam o benefício do BPC. Olha aí. E aí, de repente, aquele cônjuge que recebia aposentadoria vem a óbito. E aí, como é que eu falo que eu estou casada com ele e quero receber a pensão por morte? Porque para eu ter direito à pensão por morte, é que eu tenha ali uma relação matrimonial. Perfeito. Não é mesmo? Sim. E Quer ver uma coisa? Como que o direito, ele tá, né? O direito previdenciário, ele está interligado, né? Exatamente. Quando você falou da questão do BPC e atrelou a questão da pensão por morte, o que eu costumo falar sempre nas lives, eu costumo falar para os meus alunos, é que o seu nome é o seu maior patrimônio. Exatamente. E aí, quando a gente fala de boa-fé, qual que é a orientação? Porque, por exemplo, num casamento, a certidão de casamento, ela faz prova relativa dessa união. Tanto que se o INSS ele desconfiar, ele pode abrir tarefa, né, para que se efetivamente comprove essa união. Como você bem disse, né, na questão do BPC, subiu um pouco ali do salário mínimo. Lembremos que o BPC, se a aposentadoria for até de um salário mínimo, pode ser acumulado. Né? A minha mãe acabou de entrar aqui também. Olá. Maria de Lourdes. Pode ser acumulado, né? Mas quando passa do salário mínimo, não podemos. A não ser que a gente prove que mesmo passando do salário mínimo, né? Aquela aposentadoria, a renda ela ou ela está seguindo ela é a lei, relativizada. que é de até um quarto salário mínimo, mas a jurisprudência relativiza isso para meio salário mínimo, de acordo com o caso concreto. Então, o melhor caminho seria comprovar que, malgrado a aposentadoria ela ultrapasse um pouco o salário mínimo, comprovar que ainda assim aquela aposentadoria não garante a subsistência digna e não mandar separar, né, divorciar. E o que nos impressiona, o tiro pode sair pela culatra. Exatamente. O que nos impressiona muitas vezes é que essas orientações são passadas por
por técnicos, né? Por advogados ou assistente do CRAS. Então, assim, tem que se ficar de olho. Já vi, inclusive, idosos que recebem BPC e o outro idoso, para requerer BPC, diz que está separado de fato, quando não há a menor necessidade disso, né? Uma vez que. E aí depois a gente traz tenta comprovar que aquele idoso, quando ainda estava vivo, poderia ter direito a uma pensão, mas poderia ter direito a uma aposentadoria, mas de nada servirá aquilo para o cônjuge que declarou estar separado de fato para receber um outro benefício. Eu Outra fraude. entendo, eu entendo até, Fabiana, que nesse caso, como foi feito essa manobra para receber o BPC, e nós sabemos que em alguns casos, né, o cônjuge lá, que ele está separado de fato, ele está separado judicialmente, ele está divorciado, em alguns casos, não todos, sobretudo quando recebe Doutora pensão alimentícia. Francine de Polo, seja bem-vinda. Emanuela também entrou aí, minha querida Manu, desculpa, Maria de Lourdes, da sua mãe, né? Isso aí, gente, obrigada pela presença. Aí, só continuando o raciocínio, a gente sabe que em alguns casos, sobretudo quando está recebendo pensão alimentícia, se equipara aos dependentes do artigo 16, inciso 1, e teria, em tese, direito à pensão por morte. Mas nesse caso da orientação do BPC, que na verdade esse casal ele continuou junto e só no papel que ficou separado para receber o BPC, para desvencilhar da, 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 da economia familiar, não é mesmo? Entendo, muito embora eu seja um advogado e tenha que defender o cliente, mas eu entendo que nesse caso é fraude, entendeu? E que não teria direito à pensão por morte. Mas Está cometendo crime de estelionato com agravante do parágrafo 3º do artigo 171, que é contra ente público. Outro ponto, depois a doutora pode dar a sua opinião, você pode discordar, não tem importância. Mas se foi feita uma fraude para receber o BPC, essa pessoa ela não pode ser premiada depois com a pensão por morte, é o que eu penso. Então, pode falar. Em todo caso, a doutora Clarice entrou também aqui. Ó. Doutora Clarice, queridíssima. Doutor Luiz Fernando Mendes, queridíssimo também. Doutora Lília, constitucionalista, aí, queridíssima também, muito queridos. Doutor Luiz Constitucionalista, constitucionalista ali é no topo da cadeia alimentar, né? Direito constitucional abrange tudo. Doutora Lília é uma excelente advogada, né? Defende os direitos dos autistas com muita propriedade. Lembremos, né, falar aqui para a doutora Lília, lembremos que eu sou um, né? Exatamente. Pois bem, já temos jurisprudências que dizem que aquela pessoa que se declarou, aquele cônjuge que se declarou que estava separado de fato para o fim de BPC, ele pode assumir que cometeu a fraude, devolver aqueles valores recebidos de forma irregular e receber a pensão por morte. Aí esses valores podem ser descontados, né? Eu vou aproveitar uma deixa aqui do doutor Luiz Fernando, me permita. Ele, esses dias, não sei se ontem ou hoje, ele colocou um post sobre a denúncia do vizinho, né? Ele falou sobre um vizinho que denunciou uma pessoa que que estava recebendo benefício por incapacidade e corria pela praia e abriu exigência para ele com relação a isso. Mas eu quero pegar essa deixa para falar sobre o vizinho que denuncia aquela fraude que o artigo 74
parágrafo 2º da 13.135, ele é claro nisso. Você não pode simular o matrimônio ou a união estável para o fim de recebimento aí da pensão por morte. Sim. Acontece que aquele idoso que tem aquela cuidadora que está lá cuidando dele durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí ele pensa, só tenho ela, vou fazer aqui uma A união doutora Adriana estável. entrou aqui também. Adriana Ah, Ruff, uma seja colega. bem-vinda. Então, aí tem aí essa simulação, né? Essa escritura de união estável, até mesmo um casamento entre a cuidadora e aquele que está sendo cuidado, né? Que é comum alguns idosos estarem ali, a sua única companhia realmente é o cuidador durante algum tempo. E aí se faz uma, um contrato de união União estável para estável. que ou até mesmo casamento, né? É. Mas se trata, na verdade, de uma simulação. E aí vem aquele vizinho e denuncia, vem o filho e denuncia, né? E aí a gente tem uma simulação que é proibida pela Lei 13.135. Vou só dar uma olhada aqui no artigo, é 74, parágrafo 2º. Pegar É, uma colinha aqui. pela lei 3.170, é o artigo 74, parágrafo 2º, isso mesmo. É o artigo Exatamente, 74, exatamente. parágrafo 2º, exatamente ele. Outra, outra O... simulação muito triste, inclusive, é daquele cônjuge, né, que provoca a morte do outro para o fim da pensão por morte. É Aí ele importante já perde ressaltar, o direito, na verdade, ele perde o direito de se habilitar como tal, né? mas é Isso. importante ressaltar que aí deve-se Isso está no tratar de um, parágrafo um crime. 7º do artigo 16, salvo o melhor juízo. Na minha colinha aqui está no 74, parágrafo 1º. Mas olha o parágrafo 7º do artigo 16, também vai falar sobre isso. Ah, Que o é parágrafo, verdade. porque o parágrafo 5º vai falar da prova da união estável. É verdade. Pois é. E é importante ressaltar que isso daí se trata de um crime doloso e deve haver trânsito em julgado, né? Sim. Então deve-se comprovar que realmente houve dolo aí do cônjuge sobrevivente na intenção de realmente dar cabo, digamos assim, da vida do outro para fim de recebimento da pensão por morte, né? É um Importante processo. dizer, importante dizer também que com a MP 871 de 2019, né, convertida na lei, acho que 13.846, é isso? Um Uhum, negócio assim, é. do mesmo ano, é, o, os dependentes, né, do segurado falecido, então, portanto, cônjuge ou companheiro, vai ter que ter o trânsito em julgado e tudo mais, mas agora, não somente na condição de autor, mas também na condição de coautor, que antes não tinha, quando foi trazido pela Lei 13.135, falava somente autor do crime, consumado ou tentado, né? Agora também Uhum. na condição de coautor e na condição de partes. Exatamente, exatamente. Desde que seja crime doloso, né? Se tenha realmente a intenção de matar. Seja ele consumado ou tentado. É exatamente, consumado ou tentado. Deve haver o trânsito em julgado. E aí, o trânsito em julgado demorou 10 anos, devolve 10 anos, né? Devolve 10 anos. Uma situação que a gente pode perceber que nessa nossa conversa, que no judiciário, para essa questão de fraude com relação à pensão por morte, no judiciário ele está mais benéfico em alguns pontos. Por quê? Por exemplo, você acabou de citar, como você muito bem citou, o entendimento jurisprudencial de que fala que se houve a fraude, né, a separação, o divórcio ali, somente para simular, para receber BPC Loas, desde que devolvido, tem direito à pensão por morte, isso administrativamente você não vai Não, conseguir. não consegue. Administrativamente, não.
Então, De jeito nenhum. é importante o advogado saber, o colega saber também, qual é o momento de entrar no judiciário e qual é o momento de utilizar a via administrativa. Um exemplo, esse exemplo que você muito bem citou, a via judicial é mais vantajosa. Outro ponto também que a via judicial é mais vantajosa, vamos fazer um paralelo aqui, lá com o artigo 180 da IN 128 de 2022, né? O artigo 180, ele exige que se tenha ali duas, além da prova testemunhal, que se tenha duas provas, né, que são provas documentais ali, sendo que uma delas tem que ter, num período inferior, não superior, perdão, a 24 meses da data do óbito. Isso Sim. confronta isso IN 128, que é a Bíblia do INSS. É, Então, para o INSS, né, entender que aquela união de fato existe, união estável, tá o conceito que está no parágrafo 4º do artigo 178 da IN 128, de 2022. O parágrafo uhum, 4º do artigo 178, parágrafo 3º, perdão, parágrafo 3º do artigo 178 da IN 128, traz o conceito do que é união estável, né? E o artigo 180 exige, além da prova exclusivamente, desculpa, além da prova testemunhal, das provas documentais, sendo que uma delas tem período não superior a 24 meses. Isso contrapõe com a súmula 63 da TNU. Então, veja que, mais uma vez, o Poder Judiciário aqui, ele foi mais brando, mais benéfico. Por quê? Porque a súmula 63 da TNU fala que a comprovação da união estável prescinde, ou seja, não necessita de prova material. exatamente. Em verdade, a União. Vou dar uma pausa aqui para cumprimentar a doutora Maraísa, também membro da minha comissão. Coloquei um convite Seja lá, bem-vindo, agradeço doutora. aí agradeço a audiência da comissão, que é uma comissão linda, que sempre está aí nos prestigiando. Mas a questão da união estável, inclusive, não se há necessidade nem de que estejam convivendo sobre o mesmo teto, Exato. né? Uhum. A gente consegue configurar uma união estável mesmo quando os companheiros não residem sobre o mesmo teto. Isso a Basta gente consegue. ter, basta ter a intenção de constituir família, Exatamente. né? Basta que se tenha. Se nós podemos ter, imagine só, né? E não poderia ser diferente. Até feriria o princípio da isonomia se fosse diferente. Se nós podemos ter um casal casado, ou seja, cônjuge, casamento no papel, que por conta de trabalho, por exemplo, o cara ou a mulher trabalha fora, e por conta de trabalho tem que morar longe um do outro, isso acontece, Muito, entendeu? muito. Muito isso acontece. Claro. E ali existe a união matrimonial, a constituição da família. Por que não poderia ser diferente, né? Não aceitar que a pessoa união estável, que também nessa mesma situação, que tenha por conta do trabalho, tenha que viver longe, mas com a mesma intenção de constituir família, aquilo não ser união estável, isso feriria a isonomia. Então, portanto, sim, basta comprovar a intenção de constituir família. Se eu não me engano, no parágrafo 3º do artigo 178 da IN 128 2022, se você abrir aí, Fabi, se eu não me engano, só fala mesmo na intenção de constituir família. Exatamente. Em nenhum De- momento vai falar de morar junto. Não, não, não. Inclusive, temos decisões judiciais em que fala que o fato de o casal morar junto não significa também constituir união estável. Aham, exatamente. Exatamente. Não é porque se mora junto que você tem união estável, não é porque se mora separado que você tem união estável. Que não E se tem saber, união estável, né? Porque isso é muito mais amplo. Ali a gente tem o interesse de constituir família, e o interesse de constituir família
uma dependência econômica, uma dependência afetiva, uma relação afetiva pública e notória, Sim. né? Então, tudo isso a gente vai buscar lá no direito civil para trazer para cá como que a gente vai fazer, vai caracterizar essa união estável, Eu né? E costumo. do mesmo modo, como que a gente vai descaracterizar? Porque o simples fato, voltando lá no exemplo da cuidadora, o simples fato de você estar ali, boa noite, doutora Maria Brandão, minha sócia Doutora Maria querida. Brandão. Boa noite, doutora Maria. E voltando lá naquele caso da cuidadora, né? Não é só porque ela está ali dispensando ali os cuidados e recebendo por isso, né? Porque na verdade ela recebe salário para estar ali cuidando daquele idoso, então ali está descaracterizada a união estável, né? Porque ali a gente tem uma relação de trabalho e não uma Trabalho. relação de matrimônio, de intenção de constituir família. Ainda que aquela pessoa que o instituidor do benefício, né, a pessoa que veio a óbito, tenha feito essa declaração, a gente não se sabe em que momento ele fez aquilo, que declarou a união estável através no cartório, ou houve de fato o casamento. Se acontecer de que aquilo houve fraude, ele foi induzido aquilo, né, a gente pode ser descaracterizado. Então, é necessário que se tenha cuidado com relação a isso, Pensando né? cá com os meus botões, pensando cá com os meus botões, agora você falou uma coisa aqui interessante, né? Eu vou fazer uma construção aqui, porque você vê, eu sempre costumo falar, né? Direito, ele é uno e indivisível. Na verdade, a divisão do direito em ramos é só para fins didáticos. O direito, ele é único, o direito conversa Exatamente. entre si, Conversa né? um com o outro, né? Conversa com o outro. E pensando cá com os botões, lá no decreto 3048, salvo o melhor juízo, de 99, existe permissivo de que cônjuge pode ser empregador um do outro. Então, Sim, então na verdade, pensando com os meus botões, o que vai constituir a fraude aqui na pensão por morte não é nem o fato, lógico que ajuda, né? Mas não é nem o fato de que um é empregador do outro, porque tem esse permissivo. É o fato do casamento ter ocorrido de uma forma tão repentina, ou seja, a pessoa tá moribunda e aí resolve se casar. Você entendeu? É o chamado casamento não compatível, né? O casamento, é, a figura do e casamento a não compatível. previsão A pessoa disso, está né? moribunda e resolve se casar justamente com a cuidadora. É, Pra... a previsão, né, em lei com relação à simulação. É, E isso, assim, na verdade, depende de uma denúncia, né? Depende da vontade dos herdeiros ali, dos filhos, de apurar os fatos, mas a gente sabe que muitas vezes ninguém tem interesse em apurar os fatos, infelizmente, agora isso tem. acaba Pode isso falar, pode acaba ter. por, isso acaba por, por ficando dessa forma mesmo, né? A pessoa acaba recebendo a pensão por morte, mesmo não tendo direito a ela de forma legal. Agora tem Uma que outra tomar questão, cuidado, tem que tomar cuidado pelo seguinte: se existe permissivo de que cônjuge de companheiro pode ser empregado, empregador um do outro, sim, se de fato mesmo, ainda que não tenha tido um contrato de união estável, porque isso é raríssimo, né? É rara a união estável, mesmo que tenha um contrato, não sei se seja muito bem orientado por advogado, mas sim, a grande maioria das uniões estáveis não tem contrato, é coisíssima nenhuma. Há que se tomar cuidado, porque às vezes pode ter, por exemplo, algum membro da família, que não concorde com aquilo e faça aquilo ali para de birra, né? Tem que mas a ter cuidado para ver se relação de aquela empregar união de fato ela não é uma união estável.
Porque pode acontecer Uhum. de ser cuidadora, mas durante o tempo, ter aquela relação de trabalho ter se transformado, sim, em uma verdadeira união estável. Sim. Muito Mas complicado comprovar isso também. mas acontece que para ser empregado ou empregador, aquela pessoa ela tem um horário de chegar, um horário de sair, ela tem subordinação e pronto. Não estamos dizendo aqui da cuidadora que realmente se tornou companheira ou mulher daquela pessoa, ou cuidador também. Não estamos falando nesses casos, que realmente acontece que as relações elas se estreitam tanto que Sim. realmente passa a uma relação matrimonial ali. Eu não estou dizendo nesse caso, estou dizendo do cuidador ou cuidadora que tem um horário de chegar, um horário de sair, esteja subordinado aos filhos daquele idoso ou daquela idosa, ou até mesmo esteja Ao subordinado idoso. àquele idoso, àquela idosa, e não está, e acabou o seu horário de trabalho, ele vai para sua casa e pronto, aquela relação acabou ali. Não estou dizendo em relações em que, claro que por conta da proximidade, acontece sim das pessoas se Agora, envolverem de forma amorosa, né? agora vamos complicar um pouquinho? Vamos complicar um Sim, pouquinho? sim. Aqui quem entrou foi a Giovana, lá de Belo Horizonte. Ah, de BH, pãozinho de Lá de queijo. BH. Pãozinho de queijo é Estarei bom. lá em BH na segunda-feira, no domingo e na segunda. Vou participar lá de um evento da mulher. Ah, que Estarei lá. massa. Tá gostoso o bate-papo. Vamos complicar um pouquinho? Olha lá, hein? Vamos ver. Se você me permitir. A gente acabou Claro. de falar. A gente acabou de falar. Existe permissivo, salvo o melhor juízo no decreto 3048 de 99. Não sei se tem esse mesmo permissivo na 8.203, mas no decreto tem. Não lembro o artigo também. De que cônjuge, o companheiro também, o companheira, né? Pode ser empregado e empregador entre si. Sim. Vimos também que para a caracterização da união estável, não é necessário morar sobre o mesmo teto. Se é empregado e Sim. empregador, mesmo que seja cônjuge ou companheiro, tem subordinação, tem todos os elementos do contrato de trabalho. Concorda Uhum. comigo? Sim. Vimos que não é necessário para a caracterização da união estável morar no mesmo teto. E demos um Uhum. exemplo, né, de pessoas que às vezes não moram sobre o mesmo teto por conta do trabalho. Mas existe famílias que o casal ele está super bem não morando no mesmo teto. Não É é por verdade. conta de trabalho. O É, casal está super bem e aquilo ali constitui-se uma união estável, porque tem a intenção de constituir família. Então vamos supor o caso de uma cuidadora, entendeu? Tá conseguindo entender onde eu quero chegar? sim, por isso que a gente que admite-se aí a prova testemunhal, É, né? Porque é de uma através da prova testemunhal que a gente comprova e essa extensão, né? Não, ali exatamente. eles realmente eles conviviam, o cuidador, o companheiro ou companheira fazia as vezes do cuidador ou cuidadora, mas sim, eles tinham uma relação amorosa e é possível comprovar através de prova testemunhal, em cada caso é um caso, né? Então, Sim, por isso que se admite ser todas as provas do direito, né? Isso é muito acessíveis. importante. Essa Exatamente. amplitude do direito. O advogado ele deve buscar isso, ele deve buscar comprovar o direito do seu cliente através de todas as provas que se pode admitir, inclusive a prova testemunhal, que é uma grande aliada aí, né? Inclusive na questão da união estável para o fim de pensão por morte. Eu Eu quero falar. compliquei um pouquinho. Só um minutinho, eu compliquei um pouquinho o caso aqui, justamente para demonstrar para os nossos colegas o pensamento fora da caixinha, né? Exatamente. E Tudo é nem sempre possível, né? tudo é possível. Não é para dispensar o cliente só porque há uma relação
de trabalho, que é cuidadora, que nem sempre a questão da cuidadora vai ser fraude, tem que analisar cada caso concreto. Teve um ponto também muito interessante, doutora Fabiana, antes de você eu passar de novo a palavra para você, que poucos sabem, porque o que acontece? Via de regra, união estável, para ser configurada união estável, né, obviamente, isso o STF já bateu o martelo, não pode haver casamento, um dos companheiros não podem estar casados e não pode estar configurada outra união estável, né? Porque senão não é união estável, é concubinato impuro. Concubinato. E o STF, ele fala que sobre o concubino não tem direito, concubina não tem direito à pensão por morte. E aí nós temos uma exceção, inclusive, que é concedida administrativamente, porque está na IN 128 de 2022, lá no artigo 179, parágrafo 5º, quando fala do índio. Queria ser boa de artigo, assim, igual você e o professor Tiago Albuquerque. Gente, vocês arrasam. Eu não sou boa de artigo assim, não. Qual que é o artigo? 179, parágrafo 5º, que fala da questão do índio, na FUNAI. O índio pode ter múltiplas uniões estáveis. Exatamente. É isso aí. Exatamente, é uma exceção, né? É uma exceção. Mas é cultural, né? Porque é interessante, porque se deve respeitar a cultura, né? Realmente é interessante isso, porque eles estão apartados, né? Da sociedade em alguns dos seus direitos, né? Então... E aí pensando no Cartas dos Botões, questão cultural, pensando no Cartas dos Botões, como é questão cultural, trazendo isso para o pessoal, acho que agora me perdoa a ignorância, não sei se é os árabes, que podem ter várias esposas também. Árabes. Uhum. Imagine uma família árabe morando aqui no Brasil, o cara tem 2 esposas, entendeu? Culturalmente, muito embora isso não esteja na legislação, acredito que no judiciário, utilizando inclusive o exemplo do índio, parágrafo 5º, fazendo uma construção, daria para se permitir o rateio da pensão por morte entre as 2 esposas. Mas o doutor Silvio não acha que aquele casamento lá ele tem que ser homologado aqui para ter algum direito, né, aqui no Brasil? Então, o casamento lá, de repente, não teria que ser homologado aqui? É uma questão bem difícil essa também, né? Porque... Acredito que não. Porque a questão do índio é uma questão cultural, como você Sim, bem mas falou. aí eu já tenho previsão em lei, né? Eu tenho previsão em lei aí. Mas eu posso agora essa previsão em lei do índio, mutatis mutandis, eu posso utilizar, né? A gente sabe fazer uma comparação. Fazer uma comparação, né? Uma interpretação lógico-sistemática eu posso utilizar para fazer isso também para o árabe. É uma construção jurídica aí, né? Jurídica. Eu não vi nada a esse respeito, assim, por enquanto. Mas é uma construção que se pode fazer, né? Mas aí eu não sei se haveria aí, de repente, a Rita Silva, se estivesse aqui conosco, poderia nos ajudar nessa... Poderia nos ajudar. Poderia nos ajudar aí nessa interpretação, né? Então, acho que numa melhor solução. Homologado, acho dificilmente que seria homologado essa união matrimonial aqui no Brasil. Porque aqui é monogâmico, né? Acho que dificilmente seria homologado. Mas para a questão de pensão por morte, eu acho que judicialmente seria uma tese. Seria uma tese. Eu fiz umas outras... sim, uma outra questão que eu observei, que eu não vivenciei aqui no meu escritório, mas eu vi um caso com relação a isso há já algum tempo,
que foi quando entrou a medida, a MP 664, né, Aham. que limitou aí o tempo de pensão, né? Ela começou a valer a partir de 1º de março de A MP 664 é de 30 de dezembro. 2014. Mas 30 ela de dezembro. começou a valer a partir de 1º de março de 2014, não foi isso? Foi. De 15, Então, né? é Era de 30 de 15, dezembro. isso, ela começou, ela entrou em vigor em 1º de março de 2015. Mas daí Eu vi já era a alguma Lei 13.135, não? De 2015. Nós temos a MP 664 664, que de foi 2014, que dia 30 de dezembro, limitou o tempo de recebimento da pensão. limitou. Inicialmente, lá no artigo seu, salvo melhor juízo, artigo 77 ou 78, parágrafo 5º, 77, parágrafo 2º, inciso 77 5 da, segundo. parágrafo Exatamente. 2º, inciso 5 da 8.213. Só que esse Sim. artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5, ele está desatualizado. Ele já está desatualizado. É o Sim, artigo 300. não, mas a questão não é essa, que aí começou a limitar o tempo de recebimento de pensão. Até então, não se limitava, né? Não. O cônjuge, ele recebia de forma vitalícia, não é isso? Sim, recebi. Então, eu vi algumas matérias de fraude de certidão de óbito. Ah, Por causa do tempo do faleceu óbito, antes, para exatamente, aplicação faleceu da súmula 340 do STJ, isso tempo aí. crédito ágil, Tá. Exatamente. é grave, Faleceu, viu? não é? É fraude de documento público, É né? grave, gravíssimo. Falsificação de documento público. E vi algumas, eu estudando um pouco para essa nossa live, né? E também por conta de outras questões aí, eu acabei encontrando uma matéria, depois eu posso te mandar, Manda para inclusive, mim, fazendo um favor. sobre essa questão da falsificação de certidão de óbito para que se conseguisse uma pensão vitalícia em razão da data do falecimento. Porque a gente sabe que a data do falecimento é além daquela data, né? De quando houve o falecimento do instituidor da pensão por morte. Olha só, não Então, só. Pode falar, pode concluir. então, aconteceram essas falsificações. Se eu não me engano, até o dia 28 de fevereiro, quem faleceu até o dia 28 quando o instituidor tivesse falecido até o dia 28 de fevereiro, aplicava-se a regra vitalícia, né? Ele poderia receber, o viúvo ou a viúva poderia receber aí de forma vitalícia, e não de acordo com aquela progressão que a gente tem da idade, né? E, e aí houve uma falsificação da certidão de óbito Na para se verdade, conseguir vantagem com relação a isso. Se eu não me engano, era até o dia 28 de março, na salvo o melhor verdade, juízo aí. na É, verdade, na verdade, 28 de fevereiro. na vigência da MP 664 de 2014, de 30 de dezembro de 2014, já entendo que quando a MP estava vigente, que lembremos, né, a MP ela tem uma vigência acho que de 60 dias, prorrogado por mais 60 dias, não é isso? Se eu não me Uhum, engano. sim, Se não for convertida em lei, ela perde a sua é, vigência. é Enquanto estava, vigente. vi- enquanto estava vigente a MP, em 30 de dezembro em diante, né, até ser convertida na lei, aquele óbito ocorrido nessa vigência também da MP também se aplica à redução, É, porque estava eu vigente a MP. vou conferir a data se foi anterior à MP ou se foi no curso da MP, porque depois foi convertida em lei. Vou verificar Porque com relação a à MP data. Deixa vigente, eu ver se porque eu acho a matéria aqui. Deixa eu a só dar uma MP olhada. vigente, a MP vigente é ipsis literis a legislação 13.135. Exatamente. Ela foi convertida em lei. Eu acho que teve um artigo que não foi recepcionado, que não foi convertido, se eu não me engano. Uhum. Não foi? De
De Teve cabeça eu não lembro. eu acho que teve sim, teve um que não foi convertido. Mas, enfim, a questão é de que houve fraude aí nessas. Eu tô sem óculos aqui, não estou conseguindo nem chegar Não aqui no meu só, computador. Mas não não, mas só houve fraude aí nas certidões de nascimento, de óbito, de em óbito. razão do benefício, né? E olha Para o só, recebimento do benefício por mais tempo. e olha só, É, eu sou. só um minutinho. Aham, Não só essa fraude, ela desvencilha o cônjuge ou companheiro, a depender da data do óbito, da tabela de redução por tempo, que o artigo 375, parágrafo 8º, diz que só recebe vitaliciamente aquele cônjuge sobrevivente, né, o companheiro, a partir dos 45 anos de idade, que tem ali o instituidor da pensão por morte. Quem que é o instituidor da pensão por morte, né? É o falecido. Pelo menos 18 contribuições mensais e a prova nos 24 meses imediatamente anteriores à data do óbito da efetiva união. uhum. Quando modificar a data da certidão de óbito, não só vai se livrar disso, como também vai se livrar, em alguns casos, ali do cálculo. Em alguns casos não, vai se Exatamente. livrar do cálculo da reforma previdenciária. Claro, ele não vai receber mais aquela cota familiar de Vai 60%, receber mais de 100% da média. 50%. Exatamente, exatamente. Outra fraude também a gente tem aí na questão da incapacidade, né, da deficiência, para que aquele benefício também seja vitalício. Uhum, A gente vê fraudes aí com relação a isso, que são mais comuns, infelizmente, né? Mas uhum. hoje se vê fraudes com relação à deficiência, para que possa receber por mais tempo, para que possa receber de forma vitalícia, para quem está chegando aí, 100%. para quem está vendo esse assunto pela primeira vez, né? Não importa a idade, se, se aquele beneficiário da pensão por morte for deficiente, por pessoa com deficiência, pode receber de forma vitalícia. Como aí o nosso professor Silvio Basso. E eu também, eu tenho um pezinho aqui também aí. Mas é isso, né? E aí a gente tem essas fraudes, essa questão da deficiência é algo mais comum, né, da gente ver essa fraude com relação a pessoa com Uhum. deficiência, para que se receba de forma vitalícia. O irmão, né, às vezes o instituidor não deixou o filho, não deixou qualquer dependente, aí tem um irmão que fala lá, opa, agora é minha vez, quero pensão, Uhum. né? Então, isso acontece, né? Infelizmente, às vezes a gente vê falar sobre isso. Nós Acontece. estamos E aí com mais de 50 minutos aí de live, hein? que tal? O papo estava muito bom. É, a gente ia fazer uma live curtinha, já Eu até falei, estamos aí. eu até falei para a Suelen que a live ia ser curtinha, que por ser sexta-feira não cansar o pessoal, mas a gente acho que meio que se empolgou aqui no bate-papo, né? É verdade. É verdade. Mas Mas é isso, né? é É isso. assunto para muito tempo, é muito pano para manga. Fraude na pensão por morte é uma questão muito, muito corriqueira aí que a gente vê de todos os lados, a todo instante. A gente vê com relação a isso, infelizmente. E é muito assunto, não é, É professor? muito assunto. E eu só quero agradecer, Fabi, Obrigada. por ter aceito o convite. Falar aqui com o pessoal, que agora o pessoal do meu marketing já autorizou, inclusive ia passar o link, não, acabou não passando. Falar aqui com o pessoal que essas lives, né, vocês conversaram desde o dia 1º de março, vai até o dia 27 de março, que chama, é um projeto Pensão por Morte do Zero Expertise. No dia 28 de março, nós vamos ter um webinário 100% online, 100% gratuito, Opa, onde nós vamos ensinar os primeiros passos fundamentais
ainda que você esteja no mais absoluto zero para atuar com pensão por morte, vamos entregar um conteúdo de valor e ali abriremos uma oportunidade para o nosso curso Pensão por Morte do Zero à Expertise, cuja professora Fabiana é uma das professoras do curso, não é mesmo, professora? Tenho a honra de estar aí nesse curso maravilhoso ao lado de pessoas ilustres, né? Professor Silvio Basso, Teodoro Agostinho, Bruno Ortiz, Marli, que passou por aqui já, né? E Já tantos passou por outros. aqui. Eu não vi a Sinto-me professora Marli. lisonjeada de estar como professora num curso de gigantes como esse, né? Doutor Girlan, melhor programa para sexta à noite, é porque a advocacia não é profissão para covardes, não é isso? É Toda verdade. hora é a hora de se aprender, de repassar conhecimento, de um bate-papo aí sobre o direito previdenciário. Sinto-me honrada, o Silvio é um grande amigo, a gente, assim, vizinhos, né, e fomos nos conhecer lá em São Paulo, no curso do Teodoro Agostinho, primeira turma aí do Exclusive, e É. sendo aí do mesmo estado. E quero falar para o pessoal agradecer e quero falar para o pessoal também agradecer ao pessoal que esteve aqui, o pessoal da comissão por prestigiar. Quem tiver interesse no webinário também, no dia 28, tá? Para se inscrever, temos um grupo de WhatsApp. Me chama no privado que eu mando o link. É isso aí. Boa noite a todos, então. Obrigada mais uma vez pelo convite. E é isso. Até Boa noite. mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa Gostou da noite. live? Tá bom. Tchau.